capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12. Enquanto você está localizando, eu peço oração da igreja pelo nosso favor. Chegamos há pouco tempo de uma viagem de 12 horas. E o corpo ainda está assim meio moído, ainda estou meio tonto. Mas a pedido do nosso pastor, presidente, pastor Luz França, que nos ligou, nos convocando para estarmos aqui nesta segunda-feira e ministrarmos uma palavra sobre Páscoa. E é sobre isso que eu vou ministrar, a pedido do nosso pastor. Êxodo capítulo de número 12. Êxodo capítulo de número 12. No versículo de número 13 e 14. Êxodo capítulo 12, versículo 13 e 14. Quantos acharam, digam amém. Nos diz assim o texto: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e vocês irão celebrar festa ao Senhor nas vossas gerações. Celebrareis isto por estatuto perpétuo. Abra sua Bíblia mais uma vez, por gentileza, agora na Nova Aliança, no Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 22, no versículo de número 8, Lucas capítulo 22, no versículo de número 8. Lucas 22, 8. Quantos acharam, digam amém. E Jesus enviou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E Jesus enviou Pedro, é isso aí, e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Diga glória a Deus. Sente-se glorificando o nome do Senhor, meus irmãos. Eu trago uma mensagem simples, uma mensagem didática e, sobretudo, uma mensagem de Deus para os nossos corações. Muito se tem falado acerca da Páscoa. Pois bem, o texto áureo da Páscoa é, sem dúvida nenhuma, Êxodo capítulo de número 12. Porque o capítulo 12 é a instituição da Páscoa. Bem verdade que a Páscoa bíblica é muito diferente da Páscoa que o mundo secular promove, que o comércio divulga e que a mídia propaga. A Páscoa bíblica nos traz algumas lições importantes, e eu queria lhe pedir, por gentileza, que você redobrasse a sua atenção, porque o meu desejo é extrair da Páscoa bíblica algumas lições aplicáveis para a minha e para a sua vida nesta noite. A Páscoa, meus irmãos, ela é estabelecida na Antiga Aliança ou no Velho Testamento como o memorial mais relevante de todas as grandes festas sagradas do calendário judaico. Ela é ímpar, é uma festa especial, instituída pelo próprio Deus. A Páscoa judaica
ela traz também algumas características especiais, e tenho por certo que não terei tempo para descer aqui aos pormenores do capítulo 12, porque o capítulo 12, nas suas minúcias, vai nos falar de detalhes importantes que os judeus deveriam, por ordem de Deus, através da boca de Moisés, fazer. E essa obediência traria a eles um resultado extraordinário. Pois bem, a Páscoa judaica, dentro desse contexto do capítulo 12, era algo que deveria ser celebrado em famílias, todos ao redor da mesa e o cordeiro no centro da mesa. Nós lemos dois textos, um que está na antiga aliança, na instituição da Páscoa, e o outro que está na nova aliança, no Evangelho de Lucas, onde o próprio Jesus vai ser participante, por que não dizer, onde o próprio Jesus, como bom judeu que era, como rabino da Galileia, como cumpridor de todas as leis e de todas as festas judaicas, ele mesmo também vai nos trazer isso, quando ele dá uma ordem a Pedro e a João, dizendo: vocês devem ir preparar a Páscoa para que comamos. Pois bem, o próprio Jesus está envolto a esta festa instituída por Deus. A Páscoa, meus irmãos, ela tem um caráter prospectivo, ou seja, toda ela registrada no capítulo de número 12, instituída por Deus, ela nos traz uma visão do futuro, porque toda a Páscoa e toda a sua simbologia é sombra daquilo que haveria de vir, porque todos nós que estamos aqui, nós sabemos perfeitamente que a Páscoa aponta para Cristo Jesus. Pois bem, o capítulo 12 do livro do Êxodo nos mostra alguns detalhes importantes. O primeiro grande detalhe que destaco aqui, que o capítulo 12 diz que o centro da Páscoa é o cordeiro. O elemento mais importante da Páscoa bíblica não é o ovo da Páscoa. Não tem coelho na Páscoa bíblica. Não tem ovo de chocolate na Páscoa bíblica. O que tem na Páscoa bíblica é um cordeiro. E eu queria que você dissesse essa palavra bem forte. Diga comigo: cordeiro. Só que na Páscoa bíblica não é qualquer cordeiro. Eu disse que eu não tenho tempo para descer aos pormenores, mas permita-me lhe trazer aqui algumas informações importantes. Não é qualquer cordeiro que iria satisfazer o padrão de Deus na instituição da Páscoa, chamada na língua hebraica de Pessa, que significa poupar ou pular por cima. E já já você vai entender por que existe o significado deste nome. Deus disse a Moisés que os judeus que estavam ainda debaixo do cativeiro egípcio, e é bom lembrar que era 430 anos de cativeiro, na 10ª e derradeira praga, que seria a praga da morte de todos os primogênitos, Deus entra no Egito, por assim dizer, e fala com Moisés, dizendo que eles deveriam instituir a Páscoa, pois bem, naquele dia, porque ela teria uma lição importante a dar para os filhos de Israel que ali estavam cativos. Deus diz, e Moisés repete esta mensagem ao povo, de que eles deveriam procurar um cordeiro sem mácula, sem defeito. E ele diz assim: guardareis até o 14º dia este cordeiro. Começaria no dia 10, e Deus daria 4 dias, é o que está na Bíblia, 4 dias ao 14º. O que é que Deus estava falando, pastor? Que Deus daria um período de tempo e de oportunidade
para que o judeu escolhesse entre o rebanho o cordeiro mais perfeito, o cordeiro sem mancha, sem mácula, um cordeiro de 1 ano, um cordeiro que estivesse dentro do padrão. Deus estava dizendo assim: ao 14º dia, darei 4 dias para vocês escolherem, verificarem, avaliarem o cordeiro dentro do padrão que eu estou pedindo. Só aqui nós já temos uma grande mensagem, meus irmãos. Isto mostra que na instituição da Páscoa, Deus tem um padrão de excelência estabelecido. Não poderia ser qualquer cordeiro, não poderia ser de qualquer forma e de qualquer maneira. Tinha que ser um cordeiro dentro do padrão que Deus havia estabelecido. Pois bem, a primeira lição que tiro daqui é que o Deus poderoso, Ele ainda tem um padrão estabelecido. Ele tem uma medida certa para mim, para você. Que padrão é esse, pastor? Para o cordeiro era sem mácula, sem mancha e sem ruga. E para mim, para você, o padrão também é algo muito alto. Na adoração, Deus só aceita se for em espírito e em verdade. Se for para amar a Deus no padrão, Ele só aceita de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças. Deus tem um padrão de qualidade. Até para ofertar, Deus tem um padrão. Tem, pastor? Tem, eu não tenho tempo. Não é a quantia, não é o valor. No padrão de Deus, Deus só recebe aquele que dá com alegria. Olha o padrão de Deus aí como é diferente. Você pode dar 1 milhão, mas se vir com tristeza, Deus não recebe. O padrão de Deus tem a ver com algo mais interno do que externo. O padrão de Deus, Ele olha para o teu coração, olha para a tua mente, olha para a tua fé, Ele olha para a tua vida antes dele aceitar a tua oferta. Deus disse: Moisés, diga ao povo que eu quero um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito. Vocês vão procurar no 10º dia, no 14º, vocês vão sacrificar o cordeiro. No 14º, diga para essa pessoa que está do seu lado, diga assim: Deus é aquele que lhe dá a oportunidade e o tempo necessário para você se encaixar no padrão. Deus é tão bom que Ele disse: eu vou dar 4 dias para vocês. Porque Deus nunca vai cobrar de mim, de você, irmão, aquilo que nós não temos condições de dar. Você não entendeu? Ele vai lhe dar a oportunidade de você se encaixar dentro do padrão que Ele está pedindo. Ele vai lhe dar chance, Ele vai lhe dar tempo, Ele vai criar circunstâncias. Ele sabia que no meio lá dos judeus que estavam presos, tinha o cordeiro que Ele estava pedindo dentro do padrão. Então Deus só te pede aquilo que você sabe que você pode dar. Deus nunca vai te pedir uma coisa que você não tem condições de fazer. Deus disse: pois eu quero esse cordeiro. E você vai aprender que em Êxodo capítulo 12, o centro da Páscoa é o cordeiro. No capítulo 12 também você vai aprender que o elemento usado como livramento foi o sangue do cordeiro. Oh, glória a Deus. O elemento usado para o livramento dos filhos de Israel que estavam cativos no Egito não foi outra coisa, foi o sangue deste cordeiro, sem mácula, sem mancha e sem defeito. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. E é por isso que o nome é Páscoa. Por quê, pastor? Porque Deus disse que o anjo da morte desceria. Numa outra versão bíblica chama ele de o anjo destruidor. Desceria na terra do Egito, e aonde estivesse a marca do sangue do cordeiro aspergido nos umbrais das portas dos judeus, olha o que o anjo ia fazer. Ele ia poupar, ele ia pular, ele ia passar por cima, ele não ia entrar, porque o anjo iria respeitar
a marca do sangue do Cordeiro. Quem é que pode dar glória a Deus aqui nesta noite? Oh, aleluia! Maravilha, maravilha. A Páscoa, ainda no capítulo 12, meus irmãos, ela traz algo muito interessante. E fica aí para sua reflexão. Nós estamos no ano de 2022, não é isso? Se você perguntar para um judeu hoje, qual é o ano que ele está? Ele não vai lhe dizer que ele está no ano 2022. Não, pastor, não. Porque o calendário judaico foi modificado por causa da instituição da Páscoa. Só nível de curiosidade, eu não tenho tempo. O ano judaico, só para você ter uma ideia, é 5.677 por aí, mais ou menos. Pastor, isso é loucura. É não, filho. É porque eles lá têm um regime teocrático. Lá não é democracia e nem monarquia. O que é isso? É Deus que manda, é Deus que faz, é Deus que rege, é Deus que dá. O tempo está na mão de Deus. Por que o senhor está dizendo isso? Porque a Bíblia diz, Êxodo capítulo 12, e falou o Senhor a Moisés, versículo 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito e disse: este mesmo mês vos será o princípio dos meses do ano. Zera tudo, porque a tua história vai começar daqui para frente. É forte isso. Por quê, pastor? Porque a Páscoa, ela aponta para algo muito interessante. A Páscoa marca o início de um novo tempo. Diga comigo, a Páscoa marca o início de um novo tempo. O calendário e todas as festas é a partir desse momento que todas as coisas iriam se desenrolar na história dos judeus. Então, meus queridos, Jesus também tem essa mesma visão. Jesus também tem essa mesma visão. Quando em Lucas capítulo 22, versículo de número 8, ele pede para que Pedro e João fossem preparar a Páscoa, para que juntos eles pudessem se reunir ao redor da mesa e assim celebrar a Páscoa. Jesus dá essa ordem, porque no seu coração e na sua mente está o mesmo propósito. Do que, pastor? De trazer naquela Páscoa um novo tempo para os seus discípulos e também para a sua igreja. Não, eu vou dizer de novo para você poder entender. Jesus tem um propósito naquela Páscoa, trazer um novo tempo para todos aqueles que são discípulos de Jesus. Isto que eu estou dizendo é uma verdade tamanha, que o próprio Dr. Lucas registra o desejo que está no coração de Jesus. No capítulo 22, no versículo de número 15, olha o que o próprio Jesus disse: eu desejei, é meu desejo estar com vocês nesta Páscoa. Estava na minha alma. O texto diz: eu tenho desejado ardentemente. E eu pergunto, por que, Jesus? Porque nessa Páscoa eu vou instituir um novo tempo. Quem está entendendo até agora, diga glória a Deus. Aleluia. O interessante desta Páscoa, meus irmãos, aonde Jesus está presente, e o Dr. Lucas faz questão de registrar isso, é que se nós olharmos de forma analítica, bíblica, espiritual e teológica, você vai perceber
que o verdadeiro cordeiro, aleluia, estava lá. Eu lhe disse que o centro da celebração da festa da Páscoa é o cordeiro. E aqui, na última Páscoa, que Jesus celebra reunida com seus discípulos, ele é o verdadeiro cordeiro pascual. Ele estava lá. Eu lhe disse que o cordeiro de Êxodo 12 não tinha mancha, nem mácula e nem defeito. Pois bem, Jesus satisfaz o padrão divino como cordeiro perfeito, porque em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro imaculado, perfeito e incontaminado. Não, pastor, não entendi, me explique. O que Pedro está querendo nos dizer é o seguinte: que Jesus é um cordeiro santo, ele nasceu santo, ele pregou santo, ele ensinou santo, ele morreu santo, ele ressuscitou santo. Os anjos no céu cantam que ele é santo, e ele vem buscar uma igreja santa. Aleluia, aleluia. Mas permita-me aqui, meus irmãos, arrancar da mente de alguns sofismas. O que é isso, pastor? Algumas verdades que parecem ser aparentemente verdades e não são. Porque não foram poucas as vezes que eu vi pessoas definindo o que é santidade. O que é santidade? Pois bem, deixa eu tirar o exemplo do homem mais santo que pisou aqui, que é Jesus, amém? Eu vou perguntar para Jesus: Jesus, o que é santidade? E Jesus vai lhe responder: por que ele é o Cordeiro Santo? Jesus vai me dizer o seguinte: Fábio, eu andei com pecadores e não pequei, eu andei com prostitutas e não me prostituí, eu falei com o pai da mentira que era o diabo e nunca menti, eu andei com cobrador de impostos, mas eu nunca cobrei, enganei ninguém. Ser santo é isso, meu filho. Ser santo não é se enclausurar, com medo de errar, com medo de pecar, o que vão falar, o que vão dizer. Isso é fariseísmo. Jesus não era fariseu, Jesus era santo. E quem é santo na entrada, é santo na saída. Quem é santo, ele sabe ir, sabe voltar. Quem é santo, ele sabe conviver. Por quê, pastor? Porque ele não é influenciado, meu filho. Ele é influência para onde ele vai. É por isso que o padrão de Deus, a santidade é diferente. Não é uma santidade falsa, não é uma santidade aparente, não é uma santidade superficial. Não, a santidade do Cordeiro é perfeita. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Em tudo. E continuou santo, sem mácula, sem mancha, sem defeito. Quem pode dar glória a Deus aí? Outra verdade extraordinária sobre ele ser o cordeiro, e ele estava lá, oh aleluia, o verdadeiro cordeiro estava lá, é que João Batista, em João capítulo 1, versículo 16, ele faz uma das declarações mais poderosas acerca de Jesus. João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Redobre sua atenção para cá, para que eu lhe explique isso na minúcia da didática teológica. Escute. Quando João diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa é a maior bomba teológica daquela época. Por quê, pastor? Eu vou lhe explicar. Porque os judeus conheciam o cordeiro que expiava o pecado individual de cada um. Quando era sacrificado no templo, se levava um cordeiro e o sacerdote sacrificava para a expiação do pecado de um indivíduo. Você está entendendo? Segundo, os judeus conheciam um cordeiro que era sacrificado pelas famílias no Pessa, no dia da Páscoa. Se matava um cordeiro entre as famílias para expiar o pecado de uma família. Eles conheciam isso.
Outro, os judeus conheciam um cordeiro que era sacrificado no dia chamado Yom Kippur, que era o dia do perdão, o perdão nacional, aonde o sumo sacerdote entra uma vez por ano no Santo dos Santos, e ali ele também sacrificava um cordeiro para perdoar o pecado de toda a nação. Mas nenhum judeu na história ouviu falar de que havia um cordeiro que tirasse o pecado do mundo. O cordeiro que tira o pecado de uma pessoa a gente já conhece. O cordeiro que tira o pecado de uma família eu ouvi falar. O cordeiro que é sacrificado para tirar o pecado de uma nação, uma vez por ano isso acontece. Mas do mundo, João Batista disse: esse aí é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem está entendendo, levante a mão e diga glória a Deus. É por isso, irmãos, que Jesus é o cordeiro que está no padrão da excelência. Ele veio para tirar, enquanto o sangue dos animais era uma expiação, da palavra cafará, que significa encobertar, cobrir, o sangue de Jesus não cobre, o sangue de Jesus perdoa. Não, você não entendeu, vou citar um texto para você dar um glória mais gostoso. João escreveu na sua epístola: se andarmos na luz como na luz que nele está, e tivermos comunhão um com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pastor, o que é que João está dizendo? Que o sangue de Jesus, o sangue desse cordeiro, tem poder de quebrar o dedo indicador do diabo contra a tua vida. Paulo escreveu em Romanos 8: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então cuidado quando você for medir alguém. Cuidado quando você for pesar alguém. Cuidado quando você for julgar alguém. Cuidado quando você for lembrar dos pecados de alguém. Porque a Bíblia diz que se esse alguém estiver debaixo do sangue desse cordeiro, aleluia, não há condenação para ele. Quem está debaixo do sangue, levante a mão e diga glória a Deus. Ele veio instituir, irmão, um novo tempo nessa Páscoa. É por isso que ele diz: eu desejei ardentemente. Ele sabia o que ele ia fazer. Ele ia pegar todo o cerimonial do Pêssar, da Páscoa, ia mostrar que foi cumprido nele, e a partir dele ele iria estabelecer um novo tempo, uma nova aliança. Eles estavam celebrando a Páscoa e o verdadeiro cordeiro estava no meio deles, irmãos. O profeta Isaías, que viveu há 700 anos antes do nascimento do cordeiro, humanamente falando, porque esse cordeiro aqui eu não tenho tempo. A Bíblia diz que ele foi morto desde a fundação do mundo. Oh, glória! Oh, maravilha! Um dia o cordeiro escandalizou todo mundo, quando ele abriu a boca e disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Mas ele não tem nem 30 anos para ele estar dizendo isso, porque ele é o Cordeiro de Deus, ele é eterno, onisciente, onipresente, onipotente. Quem está crendo, quem está acreditando, quem confia, diga glória. Isaías disse no capítulo 53, versículo 7, ele é o cordeiro que foi levado ao matadouro. É ele é o servo sofredor, e pelas suas pisaduras eu e você podemos ser sarados nessa noite. Oh, glória a Deus. Ele estava celebrando aquela última Páscoa com seus discípulos, sendo que o sangue dele, do verdadeiro cordeiro, seria o elemento eficaz da grande salvação. Grande salvação. Quem usa essa expressão não é minha, é de Paulo. Como negligenciaremos tão grande salvação? É uma salvação tão grande, irmãos.
Oh glória, oh glória, oh glória. Ele estava lá na Páscoa e ele sabia que se o sangue do Cordeiro do Êxodo 12 fez o anjo da morte frear, parar, poupar, pular, o sangue dele, diz a Bíblia, que é muito mais forte do que o sangue de Abel. O sangue dele é poderoso, o sangue de Jesus Cristo. Oh meu Deus. Se em Êxodo 12, irmão, bastava o sangue do Cordeiro aplicado nas umbrais das portas, para que o anjo destruidor não entrasse, imagine o sangue de Jesus. Não, deixa eu falar mais um pouco do sangue para você poder entender. A Bíblia diz que o sangue, olha só, no livro de Levítico, no capítulo 14, versículo 25, diz que o leproso só era purificado no cerimonial, onde o sacerdote dava ali o diagnóstico, o resultado da cura da lepra, só depois.